Estamos de volta reunindo toda a nossa audiência, falando sobre a Câmara dos Deputados, que colocou na pauta, na Comissão de Constituição e Justiça, o projeto que quer enquadrar organizações criminosas como grupos terroristas, né? Algo que divide opiniões, inclusive um projeto do secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, né? Que está indo a Brasília para negociar esse projeto. Passou pela Comissão de Segurança Pública e aguarda a votação na CCJ. O presidente da comissão é o deputado Paulo Azy, do União Brasil da Bahia. Ele decidiu pautar o texto mesmo com a proposta não precisando ser votada na comissão. E ele decidiu mesmo assim pela votação. Apesar disso, não há garantias de que a proposta vai ser votada hoje ainda, porque os governistas podem pedir vista, mais tempo para análise da matéria. Depois da mega operação no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, disse que o governo federal entende que uma coisa é terrorismo, outra coisa são facções criminosas. Não sei se a gente já tem aqui conectado conosco o deputado Fraga. Tá, né? Já está aqui conosco conectado. Vamos aproveitar, então, o tempo para ouvi-lo também. O deputado Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal. Deputado, bem-vindo. Uma boa tarde para o senhor. Como é que está essa negociação na CCJ? E há necessidade, deputado, de enquadrar organizações criminosas como terroristas? Será que não existe um outro meio, né, de endurecer as penas para que esses bandidos não sejam soltos tão facilmente, sem precisar expor o país a uma intervenção dos Estados Unidos, por exemplo? Boa tarde. Boa tarde. Primeiro, eu acho que nós estamos indo longe demais quando se fala em intervenção dos Estados Unidos. Segundo ponto, quando a gente fala em equiparar as organizações criminosas com o crime de terrorismo, é com o único objetivo de endurecer as penas. A gente sabe que um terrorista preso, ele tem a pena é muito mais rígida com relação ao terrorista. Nada mais do que isso. Quer dizer, agora, a gente já vem tentando isso há muito tempo. A gente sabe que no Brasil, se não endurecer as penas, a gente não vai conseguir combater a violência. O governo manda uma PEC para o Congresso, dizendo que é a PEC da solução, que vai resolver os problemas. Mentira, não tem absolutamente nada nessa PEC, o texto que o governo mandou, que combata o crime organizado. Ao contrário, ele seleciona, coloca a Polícia Federal com exclusividade para combater o crime organizado, quando, na verdade, hoje, mais de 70% das prisões de faccionados são feitas pelas polícias civil e militar. Aí você, de repente, tira alguém que está trabalhando do processo para colocar uma polícia que nós sabemos que é uma polícia de excelência, né, bons quadros e tal, mas não é superior às polícias civis e militares. Então, o que nós queremos é dar uma resposta à sociedade brasileira. E qual é a resposta? Apresentando um texto que verdadeiramente venha proporcionar uma segurança pública de qualidade. Eu quero discordar, eu ouvi ainda há pouco alguém falar que a operação da Bahia e do Ceará foi tranquila, só teve um morto e tal. É totalmente diferente da do Rio de Janeiro. A da Bahia e do Ceará foram em vários locais, buscas e apreensões. A do Rio de Janeiro foi numa determinada comunidade em que a polícia foi recebida a tiros, a bombas, e por isso que a consequência foi a que nós vimos aí, infelizmente, de forma trágica, e foi noticiado. Tá certo. Só atualizando aqui, foi adiada para amanhã a votação na CCJ, né, dessa proposta. Fala lá, Couto. Diga, deputado, perdão. O que está se comentando e o que se comentou é que foi uma estratégia do governo. O governo sabe que vai perder na CCJ. Em consequência disso, ele pediu ao presidente Hugo Mota que abrisse a ordem do dia bem antes da hora que é aberta normalmente, para poder evitar a votação. Agora, é inevitável, essa votação é inevitável. Se nós não votarmos no plenário, nós vamos ter que votar. Se nós não votarmos na CCJ, nós vamos ter que votar no plenário. Então, é uma protelação que não vai resolver absolutamente nada. Mas não vai resolver transformando as organizações criminosas em terroristas? Pode não resolver, mas que pelo menos serve para inibir o papel dessas pessoas que praticam o crime, né? O que é o terrorismo? O terrorismo
é quando você ameaça, é quando você pratica a violência, é quando você leva o pânico às pessoas. Isso é o conceito de terrorismo. Agora eu lhe pergunto, não é isso que está acontecendo nas organizações criminosas? Não é isso que está acontecendo nas comunidades? Claro que é. Tá certo. Couto? Tem um outro projeto nessa mesma linha aí do governo, que é antifacções, né, que foi apresentado aí também, e se falou em juntar os dois, esse de vocês e da Frente Parlamentar e o do governo. Eu pergunto, se o objetivo é só aumentar a pena, né, de quem comete esses crimes tenebrosos aí, por que não mudar a legislação penal, né, aumentando as penas para quem atua em organizações criminosas? Porque essa palavra terrorismo aí, né, ela remete a uma discussão que está aí no mundo inteiro, né, inclusive o fato dos Estados Unidos hoje cercarem a Venezuela e tal, um dos motivos apresentados é o narcotráfico, né, que seria permitido pela Venezuela. E isso permite a intervenção de um país estrangeiro, no caso de terrorismo, em qualquer país do mundo, né? Como é que o senhor não discordo de você, não. Eu não discordo de você. Acho que nós poderíamos ter mexido na lei penal. Especialmente, eu acho que a que precisa de maior reparo urgente é a lei de execuções penais. Qual é o grande problema hoje do Brasil? Nós não conseguimos manter presos aqueles que praticam crimes, sejam eles quais forem. Essa é a grande realidade. Vocês da imprensa, quando noticia preso o assassino da jovem em São Paulo, quando você vai puxar a ficha pregressa desse cidadão, desse bandido, o cara tem uma ficha extensa. Deveria estar preso e estar nas ruas. Esse é o grande problema do Brasil. Só que aqui, quando a gente fala em aumentar penas, lamentavelmente, a esquerda resiste de uma tal maneira que não faz sentido a forma como eles reagem. Recentemente, nós tivemos aqui um projeto de lei mandado pelo governo que surpreendeu a todos nós, aumentando as penas para o receptador de telefone celular. Que bom que o governo continuasse nessa linha. O que não podemos mais é conviver com um assassino que mata uma pessoa por causa de um celular. Ele não fica 6 anos preso. Está errado. Então, nós temos que alterar. E aí é onde o Congresso Nacional precisa, de uma vez por todas, e o Executivo pode participar, ajudando com o seu poder de convencimento, que a gente sabe que são as emendas parlamentares, apresentar algo que venha ter substância, consistência no combate à violência do país. Hoje, lamentavelmente, nós não podemos dizer isso. Dani. Oi, deputado. Dani Lima, tudo bom? Faz muito tempo que eu não falo com o senhor. Conheci o Alberto Fraga, ele era secretário no governo do Distrito Federal. Tudo bem? Tudo bem. Bom, eu tomo a liberdade aqui de conhecer o histórico. Se você que está acompanhando a gente aqui, vendo a entrevista no UOL, no YouTube, na TV, no portal, onde seja, não conhece, o deputado Alberto Fraga é da polícia. Ele é policial militar. E aí eu tomo a liberdade, deputado, porque o senhor enfrentou crime na ponta mesmo, né? Viu na ponta. Uhum. Experienciou, digamos, todo esse sistema que está ruindo mesmo no país inteiro. Alguma coisa deve ser feita. Mas eu volto a falar do projeto que equipara facção criminosa à organização terrorista, porque o senhor defende ele na seguinte nomenclatura. O senhor fala, olha, pelo menos inibe, porque a pena é maior. Deputado, o senhor sabe que o problema não é o tamanho da pena. Me parece que reavaliar as regras para progressão de regime, reavaliar o que fazer quando tem reincidência de passagem que seja, para que na audiência de custódia a pessoa que é reincidente não seja solta a depender do crime. A reforma poderia ser mais ampla. Nesse caso, dado o contexto atual, não se cria mais ruído do que resultado efetivo? E eu pergunto ao policial mesmo, porque o senhor sabe, quem quer fazer criminoso, ainda mais quando está embrincado numa organização criminosa, não para por conta do tamanho da pena.
Parabéns, Dani. É isso mesmo. A sua colocação é fantástica. E é o que nós temos lutado aqui ao longo dos nossos mandatos aqui, que não são poucos aqui no Congresso Nacional. Eu tenho dito que o Congresso Nacional não pode legislar segurança pública por espasmos. Acontece um caso gravíssimo, aí todo mundo fala em segurança pública. Se aproxima a eleição, todo mundo fala em segurança pública. E a gente sabe que a lei de execuções penais, se você pegar e ler direitinho, você vai ver que ela tem muito mais direitos do que deveres. Isso não dá certo nem dentro da nossa casa. Quando você educa uma criança só dando tudo o que ela quer, ela não vai ser coisa que se preste lá na frente. Então, eu entendo perfeitamente a colocação que você acabou de fazer. Nós precisamos, se nós tivéssemos um arcabouço, né, onde tudo isso já estivesse, vamos dizer assim, definido, mas não. O governo manda um projeto para cá antifacção. Na verdade, ele copiou vários projetos de vários deputados que já foram aprovados na Câmara, está no Senado, aí ele manda um texto antifacção dizendo que é uma coisa nova. Não, é usurpação de função mesmo. Então, o que eu vou propor, e já propus isso ainda há pouco, falando com o Hugo Mota, e ele tem muito boa vontade em querer avançar na pauta da segurança pública, é que se crie um grupo de trabalho, é que se crie uma comissão especial para a gente organizar esse ordenamento jurídico do país e tomar uma decisão. Não dá para conviver com um Código Penal de 1940, não faz sentido. Então, esse ordenamento jurídico precisa ser o mais rápido possível revisto. O Código Penal, o Código de Processo Penal está pronto para votar. Aí a pergunta é, por que não vota? Eu sou apenas um deputado. Eu canso de brigar na tribuna, de pedir, mas não tem jeito, né? Quem faz a pauta, lamentavelmente, quem faz a pauta da Câmara dos Deputados e do Senado é o Poder Executivo, todo mundo sabe disso. Então, os projetos que o governo não quer, não te interessa, eles colocam obstáculos para evitar a votação. É o que aconteceu hoje com relação a questão da CCJ. Agora, eu quero tranquilizar vocês da imprensa. O fato da gente colocar as organizações criminosas como organizações terroristas, bom, aí o receio que eu ouvi falar aí é que intervenção dos Estados Unidos. Eu não acredito que isso possa prosperar. Eu prefiro acreditar que você, ao enquadrar uma facção criminosa ou um grande faccionado responsável nas costas por mais de 20 mortes, esse pessoal tem que ser classificado como terrorista mesmo. Em 2003, para encerrar, eu apresentei um projeto que hoje foi ressuscitado pela Frente Parlamentar da Agricultura, colocando as invasões de terra como crime de terrorismo. Por quê? Porque eles levam o pânico, eles fazem a ameaça, praticam a violência. Essa é a definição de terrorismo. Por isso que eu quero tranquilizá-los que o objetivo não é permitir que os americanos invadam o nosso país. O objetivo é endurecer verdadeiramente as penas. Certo. Deputado Alberto Fraga, do PL, obrigado pela participação. Um abraço para o senhor. Bom trabalho. Eu que agradeço. Um abraço a vocês e a Dani especialmente. Um abraço. Valeu. Deixa eu